Ok, pessoal. Então agora nós entramos na terceira e última parte, né, da nossa web aula. Então lembrando a vocês, toda vez que vocês quiserem, pode só observar a passagem automática dos slides, ou então se vocês quiserem podem ir clicando, né, em Enter, ou então a tecla para baixo para ir passando todos os efeitos e todos os slides para a área, né, de interesse de vocês, ok? Nessa terceira parte, nós vamos iniciar o metabolismo de lipídios. Então, vamos ver como é que a gente vai dividir essa aula. Nós vamos começar falando do momento que nós temos para acumular gordura, que é a síntese de triacilglicerol, conhecido, né, como lipogênese ou adipogênese. Depois a gente vai ver uma situação reversa a isso, que é o momento que nós quebramos triacilglicerol, que se chama lipólise. E aí a gente vai ver uma consequência que vem após essa lipólise, que é como esses ácidos graxos vão ser utilizados pelas células para produzir energia, que é o processo de beta-oxidação. E aí lá no fim da nossa aula, nós vamos falar, né, sobre como é que esses corpos cetônicos são sintetizados a partir de gordura, né, e como eles são utilizados. Ok, agora, né, vamos começar com a lipogênese e mostrar como é que o nosso tecido adiposo acumula gordura na forma de triacilglicerol, né, que tem essa abreviação de TAG. Antes disso, né, eu quero só relembrar vocês os principais tipos de gordura que existe no metabolismo do nosso organismo, né? Então, esses dois primeiros são os ácidos graxos, que podem ser, né, esterificados numa reação de junção entre a hidroxila do glicerol e essa carboxila do ácido graxo formar o triacilglicerol. Ambos, né, servem como fontes de energia para o nosso corpo e a gente guarda, né, na forma de triacilglicerol no tecido adiposo. Fora esse tipo de gordura, nós temos também os fosfolipídios, que se assemelham aos triacilgliceróis, só que ao invés de ter um terceiro ácido graxo, eles têm fosfato e um composto polar, que dá um caráter a ele, né, de ser anfipático, de tanto ter um lado, né, que é bem solúvel com água e outro que é bem solúvel com gordura, né, e vem da palavra do grego amphi, né, que quer dizer ambos, né, como a exemplo da palavra anfíbios, que são aqueles animais que vivem tanto bem na água como na terra, né? Caráter anfipático é o caráter que gosta de hidrossolúvel e gosta de lipossolúvel. E aí nós temos, né, bastante fosfolipídios nas nossas membranas celulares e eles são importantes, né, na barreira de entrada e saída, né, de compostos dentro das nossas células. Esse outro composto que está escrito aí que é na forma esteroide é um colesterol. Esse colesterol ele deriva o que nós conhecemos como hormônios esteroides, né? Então essa é outra função lipídica, né, da gordura da nossa dieta. E por último nós temos esses glicolipídios que são comuns ao nosso tecido nervoso, né? Inclusive eles auxiliam no isolamento da bainha de mielina e várias outras funções dentro do nosso sistema nervoso. Aí aqui eu só coloquei para vocês lembrarem como é que é o formato da cadeia de ácidos graxos. Ele possui vários tipos de carbonos alinhados em de forma linear com uma carboxila lá no final, que é esse grupinho aí, ó, que tem de COO, no caso aí está ionizado, né, mas é representado por COOH. Ok, então a gente fala de armazenamento, é na forma de triacilglicerol, e aí está mais explícito para você como é vocês esse processo de esterificação, que nessa primeira figura está enfatizado em claro, né, um glicerol com reações ésteres, ligados, né, a três ácidos graxos. É por isso, né, que o triacilglicerol pode ser considerado um éster de ácido graxo. Esse tipo de reação deixa isso como uma gordura mais neutra. O glicerol é mais reativo por ter essa hidroxila, o ácido graxo também por ter a carboxila. Junto os dois, aí eles ficam, né, bem neutro. Por isso que ele é considerado, né, uma gordura neutra. Aí nós temos essas enzimas que elas são aciltransferases, que elas vão colocando um ácido graxo de cada vez
em um processo, né, que a gente já falou que se chama esterificação, até formar o triacilglicerol. Ok? Então, esse ácido graxo a gente vai já falar, né, que eles chegam lá no tecido adiposo, são entregues e esses próprios gliceróis são obtidos também de glicose. Vamos falar mais um pouquinho lá na frente sobre isso também. Ok, dessa figura que está ilustrando ao mesmo tempo o momento que a gente tem armazenamento de gordura, que na figura, né, vocês olhando para frente do lado esquerdo de vocês está a representação de armazenamento e do lado direito de vocês, né, está a representação do momento de quebra, que a gente chama também de mobilização. Então, assim, né, fica mais claro para vocês, para isolar na figura, o que é a mobilização, o que é a síntese, né, de triacilglicerol. Então, o que acontece? Várias coisas acontecem ao mesmo tempo e conspira para ser o momento, né, que nós acumulamos gordura e não ser o momento que nós quebramos gordura. Então, principalmente essas quatro coisas acontecem aí por causa da insulina. A gente mencionou na primeira parte que a insulina é aquela que governa, né, o momento que nós temos uma abundância de nutrientes, principalmente a glicose, e esse é o momento que nós temos, né, que armazenar a gordura. Então, o que a insulina faz para isso? Ela primeiro aumenta a atividade dessa enzima que está escrita aí o nome dela de LPL, que significa lipoproteína lipase ou lipase lipoproteica. Ela vai fazer, ela está localizada na borda, né, do tecido adiposo, mas também da musculatura, e vai fazer com que ela quebre esse triacilglicerol em ácido graxo e dessa forma ele consiga entrar no tecido adiposo como a figura está mostrando aí, porque na forma intacta de triacilglicerol não consegue. Fora isso, a insulina vai fazer com que mais GLUT4 seja externalizada no tecido adiposo, na membrana plasmática dos adipócitos, e a glicose possa entrar em maior quantidade dentro dela. Ok, então essa é a hora da aula que a gente pergunta, professor, o que a glicose tem a ver com o metabolismo de gordura lá no tecido adiposo? Se vocês observarem bem essa figura, vocês vão observar que quando a glicose entra, já está uma seta mostrando que está sendo formado glicerol. O tecido adiposo converte glicose em glicerol e é dessa forma que nós temos o segundo composto do triacilglicerol, o ácido graxo, que está vindo, né, dessas lipoproteínas cheias de triacilglicerol, e o glicerol, que é oriundo dessa glicose que está entrando no tecido adiposo. Aí um terceiro efeito é que aquelas enzimas que nós falamos agora há pouco, que são responsáveis pela esterificação, elas são mais aumentadas na presença da insulina. E aí isso faz com que haja mais esterificação. Ácido graxo, mais glicerol, com essa enzima que é a acetiltransferase, resulta, né, na formação de triacilglicerol. E o quarto efeito, para nós resumirmos, é a inibição dessas lipases que vão quebrar o triacilglicerol. Principalmente a lipase que nós vamos falar daqui a pouco, que ela se chama lipase sensível a hormônio. Quando nós temos hormônios catabólicos, como a adrenalina, como o glucagon, essa lipase sensível a hormônio fica altamente ativa e quebra bastante triacilglicerol. Só que na presença da insulina, ela é fortemente inibida. Então aqui, pessoal, a gente vê o resumo das principais quatro funções que a insulina tem na síntese de triacilglicerol. Estimula a LPL e aí ela quebra triacilglicerol em ácidos graxos que entra mais no tecido adiposo. Nós temos a externalização de GLUT4 e isso é uma porta de entrada para um monte de glicose que vai servir como fonte de glicerol. Nós temos mais acetiltransferases que vão fazer a junção do glicerol com o ácido graxo. E por fim, né, nós fazemos aquilo que nós chamamos inibição do ciclo fútil. Sempre as vias metabólicas elas estão querendo que várias reações em uma direção, como por exemplo a síntese de triacilglicerol, estejam acontecendo, e elas freiam a direção contrária, que é a quebra de triacilglicerol, que é a lipólise. Então a insulina faz isso simultaneamente. Ok, então até agora, né, nós vimos
como a gordura armazenada no tecido adiposo, que é na forma de triacilglicerol, o hormônio que auxilia na lipogênese, que é a insulina, e aqueles 4 efeitos que nós discutimos, né? Como é que a insulina faz isso, né? Que é através do aumento da entrada de glicose, que vai gerar glicerol, o aumento da atividade da lipase lipoproteica, que faz com que esses ácidos graxos possam entrar, a esterificação de ácido graxo em triacilglicerol, graças às aciltransferases, e a inibição da lipase sensível ao hormônio, que faria o caminho contrário e a insulina freia. Ok, segunda parte, né, dessa web aula é a quebra dos triacilgliceróis dentro do tecido adiposo, que é a lipólise. Aí agora, depois de a gente ter discutido, né, nessas 3 partes, a gente fala um pouquinho melhor daquela sinalização contrária da insulina. Então, quando a gente discutiu que quando a insulina está lá pintando e bordando, significa abundância de nutrientes, principalmente de glicose. Aí isso vai lá nos pâncreas, as células beta são sensíveis a isso, e aí estimulam, né, a produção de insulina. Quando você está passando períodos no qual os nutrientes vão ficando um pouco mais escassos, que é o período que a gente chama pós-alimentação, que pode ser chamado, né, pós-prandial ou pós-absortivo, aí esse nível de glicose vai começando a ficar mais baixo, mais basal e, vamos dizer assim, né, um pouquinho mais fracos. Então, à medida que essa glicose fica mais baixa, ela para de fazer aquele bloqueio natural que ela faz às células alfa que secretam glucagon. Adicionalmente, a gente vai começando a levar um pouquinho daqueles hormônios, né, que a gente chama que são hormônios adrenérgicos. Quando a gente passa um tempo maior do que nós estamos acostumados, sem nos alimentarmos, a gente sente aquela tremedeira, aquele sintoma de irritação e de suadeira, porque a adrenalina, que é a mesma coisa, né, que a epinefrina, está sendo liberada, né, e está estimulando esse tipo de sensação. A epinefrina também estimula a produção de glucagon. E nós temos também, né, o estímulo de aminoácidos que fazem também a produção de glucagon. Pronto. Com isso, nós temos um contexto que vai fazer agora o estímulo da mobilização ou quebra desses triacilgliceróis em ácidos graxos. Então, essa foto aí é literalmente uma foto, não é um desenho, é uma micrografia com corantes para a gente ver direitinho como é que é uma célula adipocítica. Essa célula adipocítica, ela tem, né, uma grande quantidade de triacilglicerol ocupando ela quase inteira, e é tão grande que ela meio que empurra o núcleo para a periferia. E aí é isso, né, é uma característica de superacumulação, né, de triacilglicerol desse tecido, né, adiposo, que é chamado tecido adiposo branco. Então o que acontece? Tanto o glucagon como a adrenalina eles vão ter efeitos semelhantes se ligando aos receptores beta-adrenérgicos. A adrenalina e o glucagon podem ser representados por esses triângulozinhos azuis que vocês estão observando, né, mais à direita da figura. Depois de eles se encaixarem no receptor, dentro das células eles vão fazer aumentar um sinalizador celular chamado de AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai fazer uma enzima chamada proteína quinase A ficar ativa, e é essa proteína quinase A que vai fazer a lipase sensível ao hormônio ficar agora bem ativada. Ela é fosforilada e isso dá uma característica, como diz a figura aí, de ficar ativa. E aí a gente vai ver que a lipase, junto com outro tipo, né, de enzima, vão trabalhar em conjunto para a quebra do triacilglicerol em ácido graxo, né, e glicerol. Essa outra enzima que eu falei que ajuda se chama desnutrina ou ATGL. Essa enzima ela é sensível aos níveis de cortisol. Então, dado um certo momento, né, que nós passarmos sem nos alimentarmos, uma outra coisa que pode aumentar na nossa circulação por baixa de glicose é o cortisol. E aí esse cortisol, né, aumenta essa TGL e ela costuma ser, né, a lipase que costuma quebrar o triacilglicerol.
ela quebra, né, o triacilglicerol em primeiro lugar, um ácido graxo liberado, e o diacilglicerol que sobra, vocês podem ver aí na figura que a lipase hormônio sensível, simbolizada por esse HSL, vai ser a que vai continuar. Então, do lado direito, o cortisol começou a sinalização da TGL, e do lado esquerdo você pode ver um receptor beta-adrenérgico, tendo a produção do AMP cíclico, proteína equinase A ativa, e aí a lipase, hormônio sensível, né, sendo ativada e continuando a quebra do diacilglicerol em ácido graxo e glicerol. Agora, um detalhe que nós precisamos observar é a importância de um terceiro mecanismo envolvido na quebra desse triacilglicerol. É o que nós chamamos, né, o afastamento das perilipinas. As gotas de gordura que tem dentro, né, dos nossos adipócitos, elas são compartimentalizadas em gotas menores por essas pequenas proteínas chamadas de perilipinas, que estão representadas aí em roxo. Então essas perilipinas, também com a ação da proteína quinase A, elas são fosforiladas, e depois de serem fosforiladas, elas vão abrindo espaço para a lipase hormônio sensível e também a TGL terem acesso a esse triacilglicerol lá dentro. E aí isso faz com que elas possam ser, né, quebradas de uma forma, né, considerável. Essas perilipinas são tão importantes que em um experimento feito com camundongos, mesmo as duas lipases estando bem ativadas e eles desligando geneticamente essa perilipina, não sendo possível fosforilá-las e abri-las, os camundongos não perdiam peso. Então isso demonstra realmente a importância, né, do acesso dessas lipases dentro, né, dessas gotículas, e a importância da perilipina em abrir espaço para isso. Pronto, então essa mesma figura que a gente usou para mostrar a síntese de triacilglicerol, a gente pode isolar, né, para mostrar a degradação. Então essa figura aqui está mostrando, né, os hormônios que são, né, adrenérgicos, mais o glucagon. Podíamos incluir nessa figura o cortisol, e aí eles vão ajudar, né, as lipases a ficarem ativas, a perilipina, né, a ficar fosforilada, a abrir espaço e quebrá-los em ácidos graxos e glicerol. Agora que a gente finalmente chegou no resultado da quebra completa do triacilglicerol, é que nós podemos falar o que acontece com cada um deles. Os ácidos graxos, né, vão se unir à albumina, normalmente de 6 a 8 ácidos graxos a albumina se liga e consegue ir distribuindo no nosso organismo para outros tecidos, né, utilizarem como fonte de energia. Enquanto o glicerol normalmente ele é captado pelo fígado, onde ele vai sofrer gliconeogênese. Vocês lembram que lá na parte 1 a gente falou, né, que são 4 tipos de substratos que são responsáveis pela gliconeogênese? Pois pronto, relembrando aqui, né, que o glicerol dos triacilgliceróis são parte deles. Então essa figura aqui ilustra direitinho, né? Aqui é a quebra do triacilglicerol, a gente está vendo, né, os ácidos graxos, o fígado utiliza, faz beta-oxidação, músculo faz beta-oxidação, rim faz beta-oxidação. Porém, vocês estão observando aqui que a figura teve cuidado e não mostrou, né, que o cérebro faz beta-oxidação de gordura. Ele não faz. Ele só faz oxidação de glicose, ok? A gordura, os ácidos graxos não conseguem entrar dentro, né, do nosso da nossa barreira hematoencefálica. E aí está mostrando também, né, que o glicerol vai para o fígado e sofre gliconeogênese. Ok, então agora, né, vamos parar para ver o que nós vimos até agora. Qual foi o hormônio que nós vimos que são utilizados na degradação do tecido adiposo? Vocês devem lembrar direitinho, né? Que são 3 no total: glucagon, adrenalina e cortisol. Como é que a gordura é mobilizada no tecido adiposo? A gente viu, né, que o tecido adiposo é formado de triacilglicerol e ele é quebrado por lipases, né, em ácido graxo glicerol. Tem toda, né, aquela separação das perilipinas. Depois que isso é feito, né, o ácido graxo glicerol vai acontecer o que com eles?
Vimos direitinho, né, que só são deslocados no nosso sangue quando estão ligados à albumina e vão a tecidos como o músculo, rins, coração e etc. sofrer beta-oxidação, enquanto o glicerol normalmente, né, é captado pelo fígado e sofre gliconeogênese. Ok, então nessa penúltima parte da nossa web aula, nós vamos falar da beta-oxidação de ácidos graxos. A primeira coisa que nós discutimos é que a maioria dos nossos ácidos graxos eles são de cadeias longas. Eles têm 14 carbonos ou mais. Então, para que eles possam ser beta-oxidados, eles precisam passar por um transporte até a matriz mitocondrial, que é onde estão as enzimas da beta-oxidação. Então, vamos ver passo a passo, né, como é que isso ocorre. A primeira coisa que a gente discute antes de qualquer coisa em oxidação de ácidos graxos é que eles precisam ser ativados. Ativados significa o sinônimo de colocar uma coenzima A ligadas a eles. Eles passam a se chamar ácido-CoA graxo. Então, fazendo uma analogia, né, uma comparação com o que nós falamos lá do processo de glicólise, a gente também tem prejuízo antes, né, de dar bastante lucro na oxidação de ácido graxo. A gente gastou 2 ATPs antes de ter qualquer lucro. Depois dessa ativação, esses ácidos graxos podem até entrar, né, na primeira camada, na primeira membrana da mitocôndria, e lá que normalmente eles são aderidos a uma molécula chamada de carnitina. Uma enzima chamada CPT1 é que vai fazer com que ela seja anexada a esse ácido-CoA graxo. E aí, se vocês perceberem na figura, pessoal, mais ou menos no meio, isso vai ser uma reação de deslocamento. A coenzima que estava lá sai e dá espaço para a carnitina, né, se ligar a esse ácido graxo. Aí o que, que acontece? A carnitina ela se encaixa em uma translocase, que é uma proteína que consegue carrear algum tipo de substância para dentro e para fora de uma membrana. E nesse caso, a translocase carrega a carnitina para dentro e para fora. E aí, andando de carona com essa carnitina, o ácido graxo é transferido para o lado de dentro da matriz mitocondrial, passando, né, a membrana mitocondrial interna. Aí o que, que acontece? Agora nós temos o ácido graxo lá dentro, né, da matriz mitocondrial, porém ele está ligado à carnitina. E a maneira que ele precisa estar para ser beta-oxidado é a maneira ativada, é ligada com a enzima A. Então o que, que acontece? Lá na matriz mitocondrial interna tem outra enzima chamada CPT2. E essa enzima chamada CPT2 é que vai fazer uma nova reação de deslocamento. É justamente o contrário da CPT1. Então ela vai fazer com que essa carnitina saia, essa coenzima se encaixe de novo com o ácido graxo e finalmente possa acontecer, né, a beta-oxidação. E aí a carnitina fica livre, né, para voltar e fazer o ciclo tudo de novo. Ok, depois de toda essa dificuldade, né, dos ácidos graxos de cadeia longa chegar lá dentro da matriz mitocondrial, nós temos esses conjuntos de reações que vão ser bem lucrativos do ponto de vista energético. Então, o que, que vai acontecer primeiro? Primeiro vai haver uma oxidação, aí vai haver uma formação de FADH2, há uma reação de hidratação, uma segunda oxidação que vai formar o NADH e depois há uma hidrólise. E essa hidrólise, né, vai formar um acetil-CoA livre e um ácido graxo, né, ativado com 2 carbonos a menos. Vocês podem observar ali no acetil-CoA que tem 2 carbonos. Então, toda vez que houver esse ciclo de 4 reações, um acetil-CoA com 2 carbonos é liberado, e aí o ácido graxo, né, fica com 2 carbonos a menos. E o que acontece depois? Tudo de novo. Se você tem um ácido graxo, né, que tem 16 carbonos, essa reação vai acontecer de novo, até que na última vez vai ter um ácido graxo com 4 carbonos
E a essas 4 rodadas de beta-oxidação se transforma em 2-acetil-CoAs. Um acetil-CoA é um sinônimo de dizer que isso é um ácido graxo de apenas 2 carbonos. Um ácido graxo ativado, no caso. Então, isso se repete até sobrar acetil-CoA. Então, nesse exemplo aqui, né, se nós temos um ácido graxo de 16 carbonos, no final vai sobrar, né, 8 acetil-CoAs. Então, isso foi o que nós discutimos, né? Ocorre lá na matriz mitocondrial, vários tecidos podem utilizar gordura, né, como nós mencionamos, coração, músculo, rim, né, o próprio fígado. E aí eles são quebrados de 2 em 2 carbonos na forma de acetil-CoA. E aí eles vão formando NADH, FADH2. E a gente já discutiu, né, o destino de tudo isso. O acetil-CoA vai lá para o ciclo de Krebs, se condensa, né, com oxalacetato, gera aqueles NADH, gera aqueles FADH2. E esse NADH e FADH2 já vão, né, ser direcionados para a cadeia transportadora de elétrons, para fazer, né, a fosforilação oxidativa. Aí isso aqui, pessoal, é só para enfatizar no finalzinho que nós também fazemos, né, a oxidação de ácidos graxos com insaturações, que são aquelas duplas ligações, e também com número ímpar de carbonos. Não é só, né, os de número par e totalmente saturados, não. Eles dão um pouquinho menos de rendimento, mas nós temos enzimas que auxiliam, né, a utilizá-los também. Pronto. Aqui, né, a gente chegou na reta final da nossa web aula. Nós vamos falar, né, do contexto, né, desses corpos cetônicos. O que acontece é que quando nós temos, né, uma grande quantidade de ácidos graxos, que isso normalmente vem de uma grande quantidade de lipólise. No exemplo, uma pessoa que está totalmente de jejum em um período já prolongado ou não produz insulina, que é no caso da diabetes tipo 1, e isso dá um excesso de ácidos graxos que vai ser inundado lá no fígado e o fígado fica com tanto acetil-CoA que ele passa a utilizar isso, né, como bloquinhos de montagem de corpos cetônicos. A exemplo de ácidos graxos, os corpos cetônicos são montados, né, com esses bloquinhos de acetil-CoA. Aí o que acontece? Quando nós formamos, são 2 resultados que nós temos desse tipo de fonte de energia. É o acetato e o hidroxibutirato. A gente vai ver como é que é direitinho, né, o passo a passo para formar esses dois. Aí o que acontece? Desses dois, o primeiro, que é o acetato, ele vai acabar se perdendo no meio do caminho em algumas vezes, porque ele é volátil. Então, às vezes, uma molécula de CO2, de gás carbônico, pode sair dele, e aí o que era acetato se transforma em acetona mais CO2. E aí isso é um desperdício, na verdade, né? Porque a acetona não consegue, né, ser quebrada e fornecer ATP, né? Então ela só dá aquele cheiro, né, de cetona no hálito, porque ela é bem volátil, sai até no nosso hálito e não funciona como fonte de energia. Então, esses são os passos, né, da síntese de corpos cetônicos. Primeiro nós vamos ter uma condensação de 2 acetil-CoAs que vão formar acetoacetil-CoA. Depois nós vamos ter uma nova condensação com um outro acetil-CoA e nós vamos formar esse HMG-CoA. A terceira reação é uma quebra que o HMG-CoA vai ser convertido no nosso primeiro corpo cetônico, que é o acetoacetato. Aí, esse acetoacetato é um intermediário para formar um hidroxibutirato. Então, um corpo cetônico pode estar pronto, né, para ser liberado pelo fígado, ou ele vai ser ainda, né, reduzido para se transformar no outro, que é o hidroxibutirato. Aí o que acontece? Normalmente no fígado a gente tem, né, umas 3 vezes mais desse hidroxibutirato, a maioria, né, desse acetato reduzido transformado em hidroxibutirato, e a gente libera bem mais hidroxibutirato do que acetato, né, na nossa circulação. E nessa figura aqui mostra direitinho, né, a oxidação de um monte de ácidos graxos, formando acetil-CoA. Aí nós temos também, né, que alguns aminoácidos podem gerar, né, corpos cetônicos. A gente discutiu isso direitinho, que são os aminoácidos cetogênicos. E até no caso, né, parte da glicose pode ser desviada nessa direção. Não é comum,
né? A síntese de corpos cetônicos normalmente, né, não gera, a quebra de glicose normalmente, né, não gera corpos cetônicos. E aí o que nós temos nessa figura aí é o excesso de acetil-CoA passando por aqueles processos que nós falamos. E aí nós temos acetato, mas bem mais, né, hidroxibutirato sendo liberado na circulação e o músculo utilizando, né, eles como fonte de energia. Reparem que entre chegar, né, sair do fígado e chegar no músculo, está mostrando ali, né, que parte do acetato se perdeu como acetona e gás carbônico, né, e perdeu o seu valor energético. Só que nós temos que deixar aqui bem claro que a principal importância desses corpos cetônicos é funcionar como fonte de energia para o cérebro nesses momentos de privação de glicose, ok? Então essa figura aqui, né, está enfatizando agora a cetogênese, a síntese de corpos cetônicos a partir do excesso de ácidos graxos e todos, né, os órgãos que podem utilizá-los como fonte de energia. Mas como assim utilizar? São todos os órgãos que utilizam? Não, não são todos os órgãos. Eles precisam ter um conjunto de enzimas ou uma enzima em particular que facilite a sua quebra para transformar em acetil-CoA e produzir ATP. Essa enzima chave, ela se chama beta-cetoacil-CoA transferase. Vocês podem encontrar na literatura com outro nome, com o nome de succinil-CoA acetoacetato-CoA transferase. É um nome mais complicado, né? Mas essa enzima é que permite que tecidos como o cérebro, músculo e o rim possam, né, fazer a utilização desses corpos cetônicos como fonte de energia. E aí nós vimos, né, que toda vez que nós temos a beta-oxidação, nós temos um ácido graxo com 2 carbonos a menos, temos um acetil-CoA e de bônus, né, nós temos o NADH e FADH2 a toda rodada. As reações que fazem a beta-oxidação é a oxidação, hidratação, oxidação novamente, né, essas duas oxidações gerando respectivamente FADH2 e NADH, e a quebra, né, que gera o acetil-CoA e um ácido graxo com 2 carbonos a menos. E os corpos cetônicos são formados a partir de acetil-CoA e eles são principalmente uma fonte de energia alternativa para o cérebro e outros tecidos. Então, pessoal, nós encerramos essa web aula. Eu espero, né, que vocês tenham gostado disso, aprendido, né? E essas são as principais referências que vocês podem utilizar para encontrar mais sobre o metabolismo dos macronutrientes. Ok? Então, obrigado, pessoal.